Salmo 24 diz assim a palavra do Senhor: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem entrará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Meus irmãos, o Salmo 24, ele é um cântico atribuído a Davi, provavelmente composto quando a Arca da Aliança foi levada ao Monte Sião. Ele celebra que a soberania de Deus sobre toda a criação, ele destaca a santidade exigida para se entrar na presença e anuncia a entrada triunfal do Rei da Glória, que é Cristo Jesus. Portanto, nessa noite nós vamos estar observando sobre este salmo quem entrará ou quem subirá no monte do Senhor. Nós precisamos entender, primeiramente, no versículo 1 e o 2, que o salmista destaca a soberania de Deus. Ele diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e todos aqueles que nela habitam. Então nós vemos que ele começa afirmando: a terra pertence ao Senhor. Só a terra? Não, os homens que nela habitam. E todas as coisas pertencem ao Senhor. Em Gênesis capítulo 1, nós observamos que Deus criou todas as coisas e ele deu ao homem a responsabilidade de cuidar. Deus criou, mas ele deu ao homem a responsabilidade de administrar. Nós observamos que Deus ele colocou na mão do homem a responsabilidade de cuidar. Mas Adão não era dono, Eva não era dona, eles eram apenas administradores. Esse é o problema, quando nós pensamos que somos dono daquilo que nós não somos. Deus não deu a terra para o homem fazer dela o que ele bem entendesse. Deus não deu a vida para o homem fazer dela o que ele bem entendesse. Tanto que Deus é quem dá a vida e quem a toma. É Deus que dá a vida, é Deus que tira. Porque não está no poder do homem. O homem não é dono, ele apenas administra o que é do Senhor. Então, quando você recebe um carro emprestado, você cuida melhor, porque você sabe que não é seu. Se você pega uma coisa que não é sua, você vai ter cuidado de usar, porque você vai ter que devolver para a pessoa que é dona. Agora, se é seu, às vezes você entra na poeira, na lama, bate no buraco, mas se não é seu, você vai ter cuidado para não quebrar. Você vai ter todo um cuidado. Assim é a nossa vida, irmãos, ela é emprestada por Deus. Tudo que nós temos é emprestado por Deus, então nós não podemos utilizar de qualquer jeito. E aí nós observamos aqui uma incoerência. Nós observamos aqui algo que uma vez nós falamos, cantamos, mas nós vivemos outra coisa, a incoerência. Aqui está um ponto duro de ser dito, mas é necessário ser falado. Muitos crentes cantam que tudo é do Senhor. A vida, a família, o coração, as finanças, os filhos, a juventude, o casamento. É o que mais se ouve, aquele hino do Lázaro: a minha vida é do mestre. Aí se canta que tudo é do mestre, mas só que na prática vivemos como se nós fôssemos dono absoluto. A gente canta uma coisa e vive outra. Por isso que alguns dizem que a hora que nós mais mentimos, que o crente mais mente, é quando ele canta.
Porque ele canta dizendo que é do Senhor a vida, o coração, a família, tudo é do Senhor, mas só que na prática ele administra tudo como se ele fosse dono. Ele usa como se ele fosse dono disso. Canta que tudo é do Senhor, mas só que decide sobre a vida sem consultar a Deus. Ele decide para onde vai, ele decide se vai, se vem, ele escolhe o que ele quer, ele namora com quem quer, ele casa com quem quer, ele vende, ele compra, do jeito dele. Ele não tem a preocupação de dizer, Deus, o que é que o Senhor acha? É da tua vontade, é do teu querer? Se eu sou dono de mim mesmo, então eu faço o que eu quero. E já tem aquele ditado, ninguém manda em mim. A minha vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. Só que Paulo, ele fala o contrário. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não sou mais de mim mesmo. Agora eu sou dele. É ele quem manda. Então, essa história de a minha vida é minha e eu faço dela o que eu quero, é quando nós não éramos crentes. Agora que nós somos crentes, o que vale é o que ele diz, o que ele pensa, o que ele quer. Só que às vezes a gente diz que a vida é dele, mas a gente toma todas as decisões por conta de nós mesmos, motivado pelos nossos próprios interesses, motivado pelas nossas próprias vontades. Cantam que a minha família é do Senhor, mas às vezes não ora com os filhos, não ensina a palavra em casa, não vem com os filhos para a igreja, manda o filho, diz, vai menino, vai para a igreja, vai chegar o momento que o menino não vai querer vir, e o pai vai dizer, vai, e ele diz, eu não vou. Você está desobedecendo? Não, estou e não estou. O senhor não vai, eu também não vou. Então qual é a autoridade que nós vamos ter de dizer para o filho vir, para o filho ler, orar, se a gente não faz isso? A palavra é bem clara, que nós devemos ensinar no caminho, é com ele. E a gente diz que a minha família, os meus filhos são do Senhor. Às vezes nós estamos dizendo ou cantando, meu coração é do Senhor. Só que no coração o que é que tem? Mágoa, ressentimento, orgulho, desejos impuros, ira, rancor. Como é que meu coração é do Senhor e tem essas coisas? Como é que meu coração é de Deus, meu coração é do Senhor, mas só que dentro dele tem amargura, tem ódio. Eu não libero perdão para o meu irmão, para fulano, beltrano, de jeito nenhum. Pode cair o céu, mas eu não libero. Como é que Deus está ali? Como é que esse coração é do Senhor? Se é do Senhor, é o Senhor quem reina. E o Senhor é paz, o Senhor é alegria, o Senhor é amor, o Senhor é perdão, o Senhor é misericórdia. Então, a gente canta que o coração é do Senhor, mas nós estamos enchendo ele de porcaria, de imundícia. E a Bíblia diz que Deus não habita em templo imundo. E Paulo disse, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo. Não é, o Senhor não habita, não é nesse templo, nessa casa aqui. O Senhor habita dentro de nós. Então, se dentro de nós tem um ressentimento, tem mágoa, tem ódio, tem ira, como é que o Senhor vai habitar ali? O Senhor é bem claro que Ele não divide, Ele não quer ser, que nós sirvamos a Ele dividido, um coração dividido. Ele quer completo. Qual é o primeiro mandamento? Amar o Senhor com todo o nosso ser, sobre todas as coisas. Amar a Deus com todo o nosso entendimento. Não há espaço, irmãos, para deixar nada para outra coisa. Então, se Deus habita no coração, não há mágoa, ressentimento, falta de perdão, ira, rancor, não. Vai ter a presença do Senhor. Mas nós estamos falando aqui da incoerência quando nós cantamos e vivemos outra coisa. Muitos cantam, as minhas finanças são do Senhor, mas não são fiéis nos dízimos, nas ofertas, gastam sem sabedoria, vivem endividados. Perceba, irmãos, que a terra é do Senhor. Tudo que há na terra é do Senhor. Então nada que nós temos é nosso, é do Senhor. Assim também as nossas finanças, o que nós temos foi Deus que deu. E Ele coloca sobre nós para administrar. Se é meu, eu faço o que eu quero. Se é meu, eu dou quando eu quero.
mas se é do Senhor, eu devolvo e eu faço. E é interessante que aqui entra uma expressão que muitas pessoas acabam dizendo: não deu para ser, ou devolver o dízimo porque não sobrou. Irmãos, o que nós damos quando sobra na nossa casa? Para quem nós damos o que sobra no almoço da nossa casa? Sobra fala de algo que não é prioridade. Sobra fala de algo que passou, mas não faz parte do principal. E Deus, ele é prioridade, ou ele deve ser prioridade na nossa vida. Então não é se sobra. Deus, o Senhor diz: honra o Senhor com a primícia das tuas fazendas. É honrar a Ele, é reconhecer a Ele, é entender que Ele é o dono. Ele poderia pedir 90%, e Ele só pede 10%. E nós temos dificuldade de reconhecer isso. E se Ele pedisse 20%, 30%, 40%? E aqueles que hoje estão dizendo que não há mais dízimo no Novo Testamento, dizendo que ninguém precisa mais dar dízimo hoje, porque o Novo Testamento não fala-se de dízimo. Mas quando nós olhamos para a igreja primitiva, eles não davam 10%, eles davam 100%. Aí você que sabe, se quer dar 10% ou quer dar 100%. Veja que isso é só vamos dizer assim, é o meio que nós observamos para que nós honremos ao Senhor com aquilo que o Senhor tem nos dado, com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Irmãos, se nós entendermos administrar o dízimo, devolver, nós vamos poder administrar as demais coisas. Porque começa aqui, é Deus ensinando. Ele é o dono, primeiro ponto. Segunda coisa, se eu recebo 100, 10 é do Senhor, então eu vou ficar com 90. Então esses 90 eu vou administrar para isso, para aquilo, como você sabe que tem que fazer. É Deus nos ensinando a administrar aquilo que nós temos. Mas se nós não conseguimos dar os 10% do Senhor, aí a nossa vida vai ficar meio embaraçada. Porque nós não aprendemos a fazer a divisão com aquilo que nós temos. Cantam: meus filhos são do Senhor. Só que entrega a educação dos filhos para a escola, para o celular, para o mundo, às vezes até para a igreja. Irmãos, nós temos nossos filhos, e nós sabemos que temos a igreja, a escola bíblica, as professoras, o departamento de criança, só que é dentro da nossa casa que que o ensinamento da palavra deve ser feito. Nós não podemos terceirizar o ensinamento dos nossos filhos para a escola, para a igreja, deixar na mão do celular ou do mundo, dizer: não, o mundo ensina. Mas nós sabemos que o mundo ensina, mas ele leva muitos ao sofrimento, a tantas coisas. Então é melhor nós ensinar em casa, como diz a palavra do Senhor. É nossa a responsabilidade. Eu lembro que certa vez, eu já falei isso aqui, mas vem à tona isso. Meu avô disse para meu pai: você tem uma grande dívida diante de Deus, que você gerou seus filhos e você não ligou para eles. E aí meu pai disse assim: Deus não dá filho confiado em pai. É a pior mentira, irmãos. Deus, ele dá filhos para que os pais ensinem. É a responsabilidade dos pais ensinar, corrigir, guiar os filhos. É nossa responsabilidade como pai. E muitas das vezes nós estamos abrindo mão da nossa responsabilidade de ensinar, de corrigir, de exortar os nossos filhos. Aí muitos cantam: a minha juventude é do Senhor. Só que estão desperdiçando a sua juventude. Estão desperdiçando a sua força. A juventude é o tempo que vocês têm para dedicar ao Senhor. Mas o menino, quando ainda, como se diz, ainda está fedendo a mijo, a leite, já está falando de namorar. Aí quando começa a namorar, a vida dele agora é só o namoro. Esquece de oração, de ler a Bíblia, de servir ao Senhor. Porque a vida dele, ele passa a viver uma vida que não é o tempo ainda. Aí muitos acabam desperdiçando com os entretenimentos dessa vida, com as amizades. Tem jovens que dizem: eu não tenho tempo.
porque está tão ligado com amizades e amizades tóxicas, amizades que estão, em vez de te aproximando de Deus, está te afastando de Deus. Então, se nós cantamos que a nossa juventude é do Senhor, tem até um hino aí, né? Estou gastando a minha vida por Ele. Aí às vezes a gente canta, mas será se estamos gastando a nossa vida por Ele, para Ele? Então perceba a incoerência. O salmista está dizendo, declarando, do Senhor é a terra. Você pode nessa noite declarar, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo, aqueles que nele habitam. Você pode declarar nessa noite que tudo que você tem é dele, mas não seja incoerente. E se porventura você está dizendo algo e não, saia daqui dizendo, Senhor, eu quero a partir de hoje ser e declarar que tudo que eu tenho, tudo que eu sou é do Senhor. Eu vou dedicar ao Senhor, eu vou colocar diante do Senhor a minha vida, o meu tempo, meus talentos, meus dons, minha família, tudo que eu tenho eu vou colocar diante do Senhor. Então nós observamos alguns exemplos bíblicos de pessoas que foram incoerentes. Veja Ananias e Safira lá em Atos capítulo de número 5. Eles chegaram para Pedro e disseram, nós vendemos essa propriedade por 100 e estamos dando aqui 100 para o Senhor. Só que eles tinham vendido por 200 e estavam dando 100, dizendo que estavam dando tudo. É só um exemplo, não sabemos o valor, mas é para entendermos que eles estavam sendo incoerentes com aquilo que eles estavam falando. Incoerência que é o quê? Mentira. Porque se eles estão dizendo que estava dando tudo, quando não estava dando, eles estavam mentindo. Então, quando nós cantamos uma coisa e vivemos outra, nós estamos mentindo. Mentindo para o homem de Deus, mentindo para o irmão, para fulano, não mentindo, pensando que estamos mentindo ou enganando a Deus. Aí nós observamos o povo de Israel, capítulo 32 de Êxodo. Primeiro momento que Moisés se demora um pouco em cima do monte, o povo diz para Arão, não sabemos se esse Moisés está vivo ainda, então construa um Deus para que nós possamos o servir, para que ele possa estar à frente de nós. Então eles estavam dizendo que estava servindo ao Senhor, mas na primeira oportunidade eles querem um Deus feito por mãos humanas, feito com ouro batido ali que eles haviam juntado e fizeram um bezerro. Nós observamos também 1 Samuel capítulo 15, Samuel disse para Saul, você vai matar o rei, vai matar tudo que tem lá, não vai trazer nada. E aí Saul vai, destrói uma parte, deixa o rei vivo, as cabritas, as ovelhas, lá viva. Ele obedeceu em parte. E quando Samuel chega, ele diz, não, eu obedeci, eu fiz o que o Senhor mandou. Incoerente com aquilo que estava dizendo. E por isso que a Bíblia diz que Deus não tem prazer em sacrifícios, mas sim que nós o obedeçamos. Deus, ele se alegra quando nós somos obedientes a Ele, e não apenas apresentemos sacrifícios a Ele. Então nessa noite, guarde bem isso no seu coração, guardemos bem isso no nosso coração nessa noite, meus irmãos. Não basta cantar, é preciso viver. Se a vida é do Senhor, então cada decisão precisa passar pela oração. Se a família é do Senhor, então o lar, o nosso lar, a nossa casa deve ser um altar de adoração. Se o nosso coração é do Senhor, então ele não pode estar dividido. Bendito seja o nome do Senhor. Se as nossas finanças são do Senhor, então elas devem ser administradas com fidelidade e com generosidade. Se os teus filhos são do Senhor, eles devem ser criados no temor da palavra de Deus. Então, queridos irmãos, o Salmo 24, versículo 1 e o versículo 2, é um confronto à nossa maneira de viver. Às vezes a gente só lê, do Senhor é a terra e a sua plenitude e os que nele habitam. É bonito, a gente até canta, a Regilane de vez em quando canta esse hino, né? Recitando o Salmo 24. E a gente canta ele, é bonito, mas a gente muitas das vezes não prestamos atenção o que essa expressão quer dizer. Então ela é um confronto à nossa maneira de viver. Nós não podemos dizer que tudo é do Senhor e viver como se tudo fosse nosso. Faço do meu jeito, do jeito que eu quero,
vou para onde quero, faço o que eu quero, digo o que eu quero, sinto o que eu quero. Então a incoerência é pecado. E Deus, ele não aceita apenas palavras, mas ele exige de mim e de você a prática daquilo que nós falamos. Deus exige de nós, irmãos, a prática do que nós cantamos. Então, quando você for cantar um hino, eu vejo muitos, pega o hino 115. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra. Aí quando diz assim, vamos para o evangelismo, não vai. Não tem vontade. Estamos precisando de alguém para trabalhar em uma área da igreja. Não posso, não tenho tempo. Mas eu estou cantando, é porque às vezes o hino é mais fácil, né, da gente cantar ele, aprender ele. Mas veja, antes de você cantar o hino, preste atenção na letra do hino. Porque você poderá estar mentindo, achando que Deus está recebendo a tua adoração, o teu louvor, e Deus está olhando e dizendo, oh, tem até uma voz bonita, porém é só fala, não tem a prática. Então que nós possamos, irmãos, falar e viver. Falemos e vivamos. Aí nós vamos para o versículo 3. O salmista diz assim, quem subirá ao monte do Senhor? E quem há de permanecer no seu santo lugar? A pergunta, irmãos. Quem subirá ao monte do Senhor? E quem há de permanecer no seu santo lugar? O salmista mesmo vai responder no verso 4. Aquele que é limpo de mãos, que é puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Eu quero antes fazer aqui, abrir um parênteses para que nós entendamos. Quando o salmista diz, quem subirá ao monte do Senhor? Talvez ao nosso primeiro olhar, ele está dizendo, você tem mérito para subir ao monte do Senhor. Mas vamos entender, quem é que nos purifica? Quem é que nos limpa? Quem é que nos salva? Quem que nos habilita a subir o monte do Senhor? É Jesus Cristo. Então, quando nós falarmos limpo de mão, puro de coração, nós estamos falando de alguém que primeiro entregou a sua vida a Cristo Jesus. Aqui, nós observamos que a Bíblia ela vai tendo essa revelação, chegando à sua conclusão lá no livro de Apocalipse. Então, a primeira mão, nós podemos dizer, então, eu não preciso de Jesus, mas se eu for puro de coração, limpo de mãos, então eu vou subir lá no monte do Senhor. Não, é com Cristo. Cristo é quem nos lava, é Cristo quem nos limpa, é Cristo que nos salva. Aí uma vez que você é salvo, agora sim, tu é salvo, ou diz que é salvo, mas tem mão suja, coração impuro, jura enganosamente, infelizmente não é salvo. Infelizmente não vai subir no monte do Senhor. Então vamos lá. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas. Quando se fala de mão limpa, irmãos, fala de alguém que tem uma vida prática, uma vida limpa, algo que não tem algo escondido. O exemplo, se os irmãos olharem para a minha mão, você está vendo, ela está limpa, ela não tem nada. Agora, se eu pego isso, ela já não está mais limpa. Então, as nossas mãos, elas precisam estar limpas. E o que seria isso? Você lembra de Davi? Quando Saul estava perseguindo ele, querendo matá-lo, lá em 1 Samuel capítulo 24, Davi, ele não levantou a sua mão contra Saul, mesmo ele tendo a oportunidade de ferir a Saul, mas ele não suja as suas mãos. Ele entende que não era tempo ainda, que não era hora ainda. Ele era ungido, mas ainda não era hora. Saul estava diante dele, mas ele não suja as suas mãos. Então, se você é ungido pelo Senhor, não suje as suas mãos querendo antecipar o que Deus tem para você. Espere o tempo de Deus. Permaneça com as suas mãos limpas, porque na hora que Deus honrar você, você vai estar com mão limpa e não vai ter o que ninguém lhe acusar.
Bendito seja o nome do Senhor. Então, ter mãos limpas significa não usar as nossas ações para prejudicar, para roubar, para enganar. Veja que muitas pessoas, quando estão lá no trabalho, elas trapaceiam para se dar bem. Muitas pessoas, quando estão lá no trabalho, elas puxam o tapete do outro para ela crescer. Acha que para crescer, ela tem que derribar, tem que falar mal do outro, para que o patrão possa ver, isso aqui não presta, então é isso aqui que vai... Não, irmãos, quem tem mãos limpas, ele não trapaceia. Quem tem mãos limpas, ele não puxa tapete de ninguém. Ele sabe que o que Deus tem para você, para ele, na hora certa acontece. Quem tem mãos limpas, ele não usa de violência, de manipulação dentro da família, com a esposa, com os filhos, com o esposo. Ele não usa de manipulação, ele não usa de violência, porque ele tem mãos limpas. Como estão as tuas mãos nessa noite? As tuas mãos estão sujas ou estão limpas? Muitas das vezes na igreja a gente levanta a mão. Uns que têm o braço grande, né? Levanta bem alto e começa a louvar. Só que causa divisão, fala mal do outro, mente sobre o irmão. Essas mãos, elas não estão limpas. E tem muita gente que está levantando as suas mãos com o coração cheio de ódio, de ira, de rancor. As mãos, elas precisam estar limpas. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. O Senhor, quando Ele olha para nós, Ele não olha só o que está saindo da nossa boca, Ele olha tudo que está em nós. Romanos capítulo 12 diz que nós devemos apresentar ao Senhor o nosso corpo como sacrifício vivo. É mãos, é pés, é a boca, é os olhos. Então, quando você levanta a tua mão para o Senhor, ela precisa estar limpa, a tua vida precisa estar limpa diante do Senhor. Então, tem muitos que têm as suas mãos, mas elas não estão limpas. Elas estão manchadas de sangue. Tem muita gente que está aí envolvida em violência. Tem um bocado de crente violento. Se não tiver cuidado, ele dá um soco num. Tem até aqueles que dizem assim: eu sou crente, mas o meu facão não é. Ô, irmãos. Crente que vive brigando. Não só mesmo fisicamente, mas verbalmente. O crente é para fugir dessas coisas, irmãos. Se nós observarmos aqui, Jesus, os apóstolos, em momento algum eles foram para briga, em momento algum eles foram discutir. Paulo até diz para Timóteo: foge de discussões que não levam a nada. Eles poderiam ir brigar, não. Você observa que em algum momento pontual eles exigem seus direitos, né? Quando foi Paulo, em momento preso, ele era cidadão romano, ele disse: não, vocês estão aí se levantando contra um cidadão romano, eu não quero simplesmente que vocês me deixem livre sem antes reconhecer que eu sou um cidadão romano também. Mas você não vê em momento algum eles partindo para a agressão, em momento algum eles brigando, lançando palavras de baixo calão, de baixo, né? Não, em momento algum você não vê isso, porque o Espírito Santo que habita em nós, irmãos, ele traz um equilíbrio, ele traz um controle, ele nos ensina que nós lançamos, deixamos sobre o Senhor, ele é quem faz a justiça. Irai-vos, mas não pequeis. Mas tem muito crente que diz assim: eu não levo desaforo para casa. Como estão as nossas mãos? Como estão as suas mãos? O salmista está dizendo: aquele que tem mãos limpas. Mas ele continua. Ele diz: aquele que tem um coração puro. Coração puro, irmãos, fala das intenções corretas diante de Deus. Não basta apenas fazermos a coisa certa. Nós precisamos ter a motivação correta. Tem muita gente que faz as coisas certas, mas estão fazendo com a motivação errada. Um exemplo: ele serve, ele prega, mas
qual é a motivação? Ele quer aparecer. Ele está fazendo uma coisa certa, ele está pregando, ele está servindo, mas ele quer ser visto. Então, ele está fazendo com a motivação errada. Então, Deus, ele conhece a intenção do nosso coração. Veja que José, ele venceu a tentação da mulher de Potifar, mas por que José, ele rejeitou aquela mulher? Não é porque ela era feia, não é porque ele não queria perder o seu prestígio, não. É porque ele temia a Deus. Ele temia ao Senhor. Então é necessário ter dentro do nosso coração a motivação certa. Então nessa noite, coração puro é não guardar mágoa, ira, rancor, falta de perdão, inveja, ambição. Ter o coração puro é você não guardar essas coisas dentro do teu coração. Eu lembro-me de um certo irmão que ele dizia assim: coração é terra que só o Espírito Santo passeia. E graças a Deus, irmãos, que o Espírito Santo passeia, porque ele vai revelar o que está dentro do teu coração, o que está dentro do meu coração. Eu não conheço, eu não sei o que está dentro do teu coração, mas o Senhor diz que a palavra de Deus, ela é viva. Hebreus 4:12, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes, e ela penetra lá no íntimo do nosso ser. Ela é apta ela vai até a divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir as intenções do coração. Ele conhece a intenção do teu coração. Ele conhece o que está dentro do teu coração. Ele conhece o que está dentro do meu coração. Então, muitas das vezes nós estamos dizendo algo, mas só que lá dentro, ressentimento, mágoa, ira, ódio, rancor, inveja, ambição. Então, quem guarda rancor não pode permanecer no santo lugar, porque Deus, ele olha o coração. Deus, ele olha, irmãos, aquilo que está lá dentro do nosso ser. Ele olha o que está dentro do teu coração. Aí tem muitos que usam essa frase como uma desculpa: só Deus, só quem me julga é Deus. Só que, em vez disso trazer alívio para mim e para você, isso deveria ser um constrangimento. Porque o que eu posso olhar para você, o exemplo para o Micael, eu posso olhar para ele, mas eu não sei o que está dentro do coração dele. Mas se eu digo, Deus me julga, então eu estou dizendo, Deus, ele tem um raio-x da minha vida. Eu posso enganar o pastor, eu posso enganar pai, mãe, mas Deus, eu não engano. Porque Deus, quando olha para nós, irmãos, ele vê o mais profundo, aquilo que a gente transparece para as pessoas. Deus está vendo o que está lá dentro. Você lembra quando Samuel foi ungir o novo rei de Israel? Samuel olhou para a aparência dos filhos de Jessé e Deus disse: opa, peraí, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está no exterior, mas eu vejo o interior. Deus, ele conhece, irmãos, a nossa vida. Então isso deve nos causar constrangimento, porque o julgamento de Deus não é parcial. O julgamento de Deus, ele é perfeito e ele penetra até as intenções mais secretas. Então dizermos que só quem me julga é Deus deveria nos levar a tremer, porque ele vê o que ninguém vê. Ele vê o rancor guardado contra o irmão, ele vê a fofoca disfarçada de preocupação, ele vê a ambição escondida atrás de planos espirituais, ele vê a falta de perdão que está corroendo o nosso coração por dentro. Então, um coração puro não é apenas aparência de santidade. Coração puro é viver sabendo que Deus, ele julga as intenções e não apenas as nossas ações. Mas só que o salmista continua dizendo: aquele que não entrega a sua alma à vaidade. Não se vende aquilo que é vazio. Não se vende aquilo que não tem valor. Então vaidade é viver para a aparência.
é viver para o status, é viver para a fama, é viver para os ídolos. Buscar aquilo que parece grande aos olhos dos homens, só que é vazio diante de Deus. Você lembra quando Satanás foi tentar Jesus lá no deserto? Ele disse: se tu prostrado me adorar, eu vou te dar todos os reinos da terra. Irmãos, aparentemente, todos os reinos da terra. Só que isso era vã, isso era vazio. Porque o que adianta o homem ter os reinos da terra e não ter o rei dos reis? O que adianta o homem ter dinheiro, fama, mas não ter o Deus, o dono do ouro e da prata? O que adianta nós termos o ouro e a prata e não ter o Deus do ouro e da prata? Isso é vazio, isso é vaidade. E muitos têm vivido atrás da vaidade. Muitos crentes têm se entregado à vaidade. Aquilo que é vão, aquilo que não tem sentido. É tanto que Salomão escreve o seu livro e dizendo assim: tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Debaixo do céu, tudo é vaidade. Porque, irmão, se nós vivermos somente para aquilo que está abaixo do sol, tudo isso é vão. Paulo diz: se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Se nós esperamos em Cristo para ter um carro, para ter uma casa, para casar, para ter filhos, para fazer isso, fazer aquilo, se nós esperamos nele somente para isso, nós somos os mais miseráveis, irmãos. Porque a vida não se resume aqui, a vida não se resume a 30, 40, 50, 80 anos. Até porque hoje nós estamos vivendo cada vez mais, os dias se abreviando, os homens vivendo menos. Então, o que adianta nós vivermos para o mundo e nós perdermos a eternidade com Deus? Então, tem muitos que estão se entregando à vaidade, vivendo para o aplauso, vivendo para o reconhecimento, vivendo para as curtidas nas redes sociais, buscando a aprovação das pessoas. Por exemplo, tem pessoas que começam assim: eu vou colocar uma foto minha lá na minha rede social. Aí eu coloco lá, bem vestido, de terno, gravata, alguém olha e diz: passa de longe. Aí eu disse: ninguém curtiu, então eu vou fazer uma diferença. Vou tirar o terno. De novo, ninguém curtiu. Então agora eu vou tirar o social. Vou colocar uma camisa esporte, normal. Mas ninguém curte. Então agora eu vou tirar a camisa. Vou postar uma foto sem camisa. Eu não, viu, irmão? Que Deus me livre. Né? Vamos mexer aqui, principalmente quem faz academia. Porque começa a ganhar o corpinho, né? Dividir o corpo. Aí ele quer mostrar. E acaba que aquilo que é certo começa a se tornar uma vaidade. Aquilo que Paulo disse, o exercício físico, para muito não se aproveita, né? E a gente sabe que quem faz exercício físico desenvolve o corpo e a gente sabe que é bom para a saúde. Só que não se exercita na piedade, na justiça, na oração, na leitura da palavra. Então esse exercício para nada se aproveita espiritualmente. Mas muitos acabam vivendo para isso, vivendo buscando o aplauso, o reconhecimento das pessoas. Ele esquece quem ele é, quem ela é em Cristo Jesus. Irmãos, nós não precisamos buscar a aprovação do mundo. Nós não precisamos buscar alguém que diga: mas você está bonito. Aí hoje as pessoas vão fazer vídeo na internet, aí quer fazer uma cara sensual. Tem uns que, talvez pela inocência, porque vê fulano, beltrano fazendo, aí faz caras e bocas, né? Como se diz. Sensualidade. Aí faz o biquinho, não sei para quem quer mostrar o bico, né? Eu acho que é porque o maribondo esporou, aí ficou ganhando o bico, aí quer mostrar, né? Outras vão mostrar, tirar a foto, já falei várias vezes isso, mas tem que falar, né? Aí vai mostrar a bunda. Não é porque eu queria mostrar o cabelo que estava bonito. Poxa, tire do cabelo. O que você quer tirar da bunda? Você não quer mostrar? Mas a vaidade. Outros começam a trabalhar. E aí diz assim: o trabalho dignifica o homem. Só que é um trabalho sem limite. Começa a sacrificar a família, sacrificar a fé,
simplesmente para acumular bens materiais. Irmãos, você deve trabalhar. O ser humano deve trabalhar, deve sonhar. Nós não podemos parar, deixar de sonhar. Só que eu não posso sacrificar a minha vida espiritual por causa de querer bens materiais. Eu deixo de vir para a igreja. Eu sei que às vezes você vai em algum trabalho que você não tem como vir. Isso é indiscutível. A gente sabe que às vezes você trabalha, principalmente quem trabalha empregado, não se manda. Mas eu fico vendo o irmão que trabalha para ele mesmo. Às vezes ele pediu: Deus, me dê um trabalho para que eu trabalhe para mim mesmo. Aí o Senhor vai dar. Aí ele começa a dizer: não tem um tempo para ir para a igreja. Gente, não é tu que faz o teu tempo? Não é tu que faz o teu, não é tu que manda em você mesmo? Aí o trabalho começa a se tornar uma vaidade. Ele começa a viver para o trabalho e esquecer da sua vida com Deus, da sua família, esquecer daquilo que é principal. Então trabalhe, mas não esqueça do principal. E entenda que Deus é aquele que vai dar para nós, se nós buscarmos Ele como prioridade. Ele vai dar aquilo que nós necessitamos. Não é que você vai entrosar os braços, mas você entende que a prioridade é o Senhor. Deus vai cuidar, Deus vai abençoar, Deus vai prosperar. Quando você honrar o Senhor no seu trabalho. Aí ele diz assim: não jura enganosamente. Irmãos, integridade nas palavras. O crente não pode dizer algo e fazer outro. Ele tem que falar e ser aquilo que ele fala. Deus, ele não aceita a boca que canta louvores e ao mesmo tempo espalha fofoca, deduz sobre a vida dos outros, ou ele vai mentir para se beneficiar. Não jura enganosamente. Deus é a verdade, e no crente não pode existir a mentira. Porque nós sabemos, quem é da mentira, o pai dele é o diabo e não Deus. Mas para nós concluirmos, irmãos, veja que ele diz nesse texto, nesse salmo, que há uma recompensa para aquele que anda em santidade. Veja o que ele diz aí, versículo de número 5. E este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Então, se nós andarmos em santidade, mãos limpas, coração puro, não entregando a nossa alma à vaidade, não jurando enganosamente, o Senhor vai recompensar. Deus vai recompensar você, jovem. Muitas das vezes, quando o amigo, como fulano, beltrano, fica lhe ridicularizando, dizendo: você é do tempo do quadrado. Deixe. Na hora certa Deus vai honrar você, na hora certa Deus vai abençoar você, irmã, Deus vai abençoar você, irmão, porque você não abriu mão da sua santidade. Bendito seja o nome do Senhor. E aí no versículo 7 ao 10, ele faz uma declaração. Ele diz assim: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai vós, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória, irmãos? É Jesus. Você lembra lá de Mateus capítulo 21, quando Jesus ia entrando montadinho num jumentinho, e o povo começava a dizer: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Eles estavam abrindo, deixando Jesus passar. Nós devemos fazer uma coisa nessa noite: abrir o nosso coração para que o Rei da Glória possa entrar. Eu vi um dia desse alguém fazendo um exemplo e achei interessante. Os copos aqui estão cheios, mas muitas das vezes nós estamos vindo para a igreja e o nosso copo, ele não está com a boca aberta para cima, ele está virado para baixo. Aí o Senhor vem para entrar, a palavra vem para entrar, mas ela não entra, ela derrama, porque ela não tem o coração aberto. E muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor, mas nós não estamos com o coração aberto para o Rei da Glória entrar. Então nessa noite deixe o Senhor entrar, deixe a paz entrar no teu coração, deixa nessa noite o príncipe da paz, deixa nessa noite a reconciliação, deixa nessa noite o amor de Deus entrar dentro do teu coração, por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito. Deixe o Rei da Glória entrar. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então deixe nessa noite o Senhor entrar e trazer paz ao teu coração, trazer refrigério à tua vida, trazer alegria para o teu viver, para que possamos, irmãos, entender: com Jesus é diferente, porque quando Jesus entra, ele muda tudo. Fique de pé nessa noite, em nome de Jesus.
Então, quem pode subir ao monte do Senhor? Nessa noite, você está subindo o monte do Senhor? É uma pergunta reflexiva. Você está subindo o monte do Senhor nessa noite? Moisés, o povo de Israel disse: Moisés, tu sobe e fala com Deus. Eles começaram a ver trovão, raio. Ele disse: Ei, Moisés, tu sobe lá, fala com Deus, sobe no monte, fala com Deus, e depois tu fala para nós o que Deus falou. Mas nessa noite, não deixe que ninguém suba no teu lugar. Suba você, suba nessa noite ao monte do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Faça você, tome você a atitude de subir ao monte da revelação, o monte da intimidade, o monte da comunhão, o monte do relacionamento com Deus. Nessa noite o Senhor, o Rei da Glória, está esperando para ter um particular com você.